pessoal, estou aqui de volta para gravar hoje nossa videoaula de tabela nutricional. Primeiro eu queria falar um pouquinho de conceito. O pessoal tem pedido para fazer o vídeo de rotulagem. Só para a gente poder entender aqui, a rotulagem ela envolve muitas outras coisas do que só a tabela nutricional, né? Rotulagem, você vai ver toda a legislação, né, é obrigatória, informações obrigatórias para se ter no rótulo, como peso líquido, ordem de ingredientes, informação de alergênicos. Então é muito mais que a informação nutricional do alimento, né, que é o que nós vamos fazer aqui hoje. Então essa planilha ela vai te dar informação de calorias, proteínas, carboidrato do produto em questão. E a partir da. Não a partir, mas isso vai ser um dos itens a constar em um rótulo. E para você fazer esse rótulo, você vai ter que ler a legislação e saber o que é obrigatório no seu rótulo. Né? Isso aí não tem jeito, é estudar, é pegar a legislação, estudar para você produzir o rótulo daquele alimento. Tá? Isso você não vai ter em planilha. Então aqui a gente vai fazer hoje, iniciar a produção dessa tabela, dessa planilha. E essa planilha eu vou conseguir fazer a informação de qualquer produto que eu quiser. Então, como é que eu costumo trabalhar? Eu geralmente tenho uma planilha matriz, né, uma planilha base. E para cada cliente eu tenho uma planilha. Então eu vou fazer a listagem, né? Aqui eu já comecei, já dei um adianto. No caso aqui eu peguei uma receita de cookie de uma fábrica, né? Uma fábrica vai ter uma série de produtos, né? Eu iniciei aqui, eu peguei uma receita para poder dar um exemplo e a gente poder construir essa planilha matriz, né? Para a partir daí a gente poder criar vários campos para colocar várias receitas, né? Então aqui eu criei aqui uma planilha, eu vou dar o nome dela de insumos, né? Ou ingredientes, ou como você quiser chamar. Aqui a gente vai ter a listagem dos ingredientes que a gente tem na fábrica, ou no caso eu quero fazer de uma única receita. Aqui eu vou fazer do cookie, então eu coloquei aqui os ingredientes de um cookie. Então eu peguei, eu gosto sempre de pegar as informações nutricionais do próprio produto, né? No caso açúcar não tem muita variação, mas se eu pego, por exemplo, um chocolate meio amargo, eu tenho diferenças de marcas. Então geralmente eu pego a informação da marca que está sendo utilizada naquela receita. Geralmente as fábricas costumam padronizar e usarem sempre as mesmas marcas para não ter variação de sabor, né? Então eu peguei aqui as informações, organizei aqui nessa tabela, né? Essas informações no caso são as obrigatórias da legislação. Preenchi aqui essa tabelinha e criei uma coluna de códigos, né? Esses códigos vão ser importantes quando a gente tiver um volume muito grande de receitas, né? Eles vão ajudar bastante e eu vou ensinar a utilizá-los aqui agora. Tá? E eu vou para uma segunda planilha. Essa segunda planilha vai ser onde eu vou colocar a minha receita ou as minhas receitas, né? Eu vou criar então um espaço para eu colocar as minhas receitas. Vamos colocar aqui uma bordinha. Então, como aquela primeira, eu vou ter a coluna de códigos, eu vou ter a coluna de ingredientes. Centralizar aqui para ficar mais bonitinho. Eu vou ter a quantidade que eu vou usar na minha receita. Deixa eu copiar e colar isso aqui para ficar mais fácil. Vou ter o campo
dos nutrientes. Faltou aqui uma coluna. Tá? Então já criei aqui o espaço para eu botar a minha receita. Então esse espaço aqui de código vai ser onde eu vou colocar o código de cada ingrediente da minha receita. Então aqui eu vou botar todos os meus códigos que eu vou precisar. 104, 100, 101, 104, 100, 101, 102, 105, 106, 107 e 103. Bom, agora a gente vai começar a usar a fórmula pra mim, a fórmula que eu mais gosto de usar nas planilhas, que é a PROC-V. O que seria a PROC-V? A PROC-V, o nome dela é procurar verticalmente. Então eu vou dar para ela o que ela vai ter que achar e ela vai achar para mim. Muito simples. Aqui está a nossa fórmula PROC-V. Ela tem 3 campos obrigatórios e um que não é obrigatório, mas eu sempre uso. Então 4 campos, né, que eu tenho que preencher. O valor A é o valor procurado. Tudo isso eu já vou explicar daqui a pouco. O B é a tabela matriz que ele vai procurar. O C é o número do índice, também, que eu já vou explicar. E o D, 0 para resultado exato ou 1 para resultado aproximado. Eu sempre quero exato, então eu sempre uso 0. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai lá em receitas. Vamos começar aqui com a nossa fórmula. Qualquer fórmula tem que colocar primeiro um sinal de igual. Eu vou escrever PROC-V. O próprio Excel já vai tentar descobrir o que eu quero usar, ele já vai achar aqui o PROC-V. Eu aperto o Tab para ele preparar a fórmula para mim. Então tá, então o que eu quero achar? Eu quero achar qual o meu ingrediente aqui em relação ao código. Então o primeiro aqui vai ser o código, então ele vai procurar o 104. Então ele vai procurar, no caso, o A5. Ó, cliquei aqui, ele já mostrou aqui, ó, A5. É o primeiro campo que eu tenho que preencher. Ele já bota aqui a colinha para mim, ó, valor procurar. Ele vai procurar o A5. Aí eu dou um ponto e vírgula. Agora a matriz tabela. A matriz tabela eu vou lá em insumos. A minha matriz tabela vai ser essa tabela aqui. Tá? Então eu marquei a tabela. Ela já apareceu aqui em cima, ó. Aba insumos A4 ao I12. É a tabela que eu estou utilizando para procurar. Tá, então vamos botar o ponto e vírgula novamente. Então aqui número, índice, coluna. Eu quero que ele me traga um ingrediente relativo ao código. Então, se a minha tabela começa aqui na coluna A, ele vai procurar aqui, né? Ele vai procurar o código na coluna A. Ele vai trazer a informação na coluna ao lado, que é a coluna de ingredientes. Então, essa primeira coluna aqui da tabela que eu marquei é a coluna 1, a segunda coluna da tabela que eu marquei é a coluna 2. Então, o meu número índice aqui vai ser 2. Ponto e vírgula. O valor que eu quero é exato, então eu vou colocar 0. Vou fechar o meu parêntese e vou dar Enter. Então, ele já achou aqui pra mim, ó. O código 04 é a farinha de trigo soberana. Tá? Eu posso simplesmente copiar essa fórmula para baixo. Só que esses valores aqui da fórmula estão como valores relativos. Como a minha coluna é uma só, aqui eu tenho que travar esses valores. Então, A4 eu vou travar no F4. E aqui o I12
eu vou travar também no F4. Então, travei minha tabela. Isso aí, quem não sabe fazer, eu vou ensinar nos vídeos do curso normal do Excel, né? Essa aqui já é o especial de tabela nutricional. Então, travei. Agora eu já posso trazer para baixo, arrastar para baixo. E ela vai me dar as informações que eu quero. Tá ok? As quantidades aqui eu vou dar uma colada aqui. Isso aqui foi a informação que a fábrica lá me deu. Vou colar para cá. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. No caso eu vou adaptar. Vamos dar um Ctrl C para copiar e Ctrl V para colar. Ele deu errado, por quê? Aqui eu vou continuar com a minha... Eu vou aqui acertar no caso na minha fórmula, né? Aqui ele pegou o valor relativo, C5. Então eu vou mudar, eu não quero o C5. Eu quero o A4. E eu vou travar logo para eu poder copiar para o lado. Então eu vou travar também. No caso eu vou travar só a coluna. A coluna é a A. Então eu vou aqui na frente do A e vou colocar o cifrãozinho para travar a minha coluna A. A linha vai continuar relativa, porque também eu vou puxar para baixo. Tá ok? Então aqui a tabela continua a mesma, já está travada. Agora o número índice que vai ser diferente. Vamos lá ver. O meu carboidrato seria de número 3, a terceira coluna, né? Código a primeira, ingredientes a segunda, carboidrato terceira. Então vai ser o número 3. Então vou voltar lá em receitas. Aqui vai ser o número 3. E eu quero o número exato, vai continuar 0, eu dou Enter. Então ele vai me dar aqui a informação. Bom, então ele me trouxe aqui, ó, 70. Só que 70, aqui na farinha de trigo, a farinha de trigo mesmo? Peraí. Farinha de trigo 70, insumos. Farinha de trigo 70. 70 é em 100 gramas, mas eu não quero em 100 gramas, eu quero em 70 gramas. Então a gente vai vir aqui. Então a gente já tem aqui pronto. Vamos continuar aqui a nossa fórmula. A gente vai dividir por 100, porque tá tudo lá em 100 gramas, e vai multiplicar pela minha coluna C, C5. Foi, dou Enter. Então nós temos aqui 49 gramas. Como eu vou arrastar pro lado, para me facilitar, eu vou travar isso aqui. Eu vou travar a minha coluna, que vai ser sempre a C. Então vamos travar aqui com um cifrão. Opa, não é o cifrão. Cifrão. Beleza. Dou Enter, travei. Então aqui eu vou jogar para baixo. Já me deu as informações. Vou jogar para o lado, tendo que modificar aqui algumas coisas. Vamos modificar o quê? Se o carboidrato era 3, a proteína vai ser o 4. A gordura total vai ser 5. A gordura saturada será 6. Aqui eu acho que eu fui errado. 6. Gordura trans vai ser 7. Fibra vai ser 8.
sódio vai ser 9. Tá? Lembrando que isso aqui é um índice, né? Esse número que eu mudei agora vem daqui, né? Coluna 3, coluna 4, coluna 5, coluna 6, 7, 8 e 9. Então é onde ele vai procurar o valor. Então o que eu vou fazer agora? Puxar para baixo. Puxar para baixo. Enfim. Bom, acharam difícil? Não é difícil. Então isso aqui é o início da nossa tabela, né? A gente ainda tem ainda percentual de valor diário, a gente tem porção, né? Porque esse aqui ele está calculando da receita. Esse aqui é a minha receita completa. Ela vai ter um rendimento, ela vai ter perda de porção. Isso aí serão as próximas aulas, tá ok? Por hoje vai ser só isso. Acho que já deu para vocês conhecerem aí a PROC-V, saberem como é que a gente vai iniciar essa tabela. A gente vai fazer aí mais algumas aulas para frente para poder terminar, né, essa tabela. Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. É muita informação, são informações novas, né? De início, assim, você pode achar que é difícil, mas não é. É só treinar, é só estudar, e quando você tiver treinadinho aí vai tudo ficar mais fácil. Tá bom? Tá ok? Abraço, tchau, tchau.